Olá a todos os meus alunos da microbiologia. Eu fiz alguns ajustes, eu espero que esses próximos vídeos fiquem melhor, porque estava cortando um pouco o nosso áudio, tá ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre diversidade de micro-organismos. Dentre a diversidade e os vários tipos de micro-organismos, ao longo da disciplina, nós vamos falar sobre as bactérias, ou também denominadas eubactérias, bactérias verdadeiras. Vamos falar sobre arqueabactérias. Vamos falar sobre os fungos. E esses três, então, vão compor os micro-organismos. Além dos micro-organismos, vamos falar sobre os vírus, que não são considerados pela maioria dos autores como organismo vivo, pois são incapazes de se replicarem sem a presença de um hospedeiro. Além dessa questão de replicação, também está relacionada a outras funções metabólicas que são incapazes de realizar. Em relação à proximidade genética, ao processo evolutivo dos diferentes grupos de micro-organismos. Como nós vimos na aula passada sobre a história da Terra, sobre o surgimento da vida, a vida surgiu a partir de um organismo unicelular e a partir desse organismo ele sofreu então várias mutações, vários processos evolutivos, dando origem então a todos os organismos vivos presentes no nosso planeta, tá? Então aqui a partir dessa ramificação nós temos um único ancestral comum. A partir desse ancestral comum, a gente tem a primeira ramificação. Essa primeira ramificação, então aqui nós temos um único ancestral que vai dar origem a toda a diversidade de bactérias ou bactérias verdadeiras que estão presentes no nosso planeta, ok? Então, a partir daqui que eu tenho um outro ancestral comum, esse outro ancestral vai dar origem aos demais grupos de organismos vivos no nosso planeta. Nós podemos observar um grande grupo aqui formado pelas arqueabactérias e um outro grupo, houve então diversos processos evolutivos que vão dar origem a um outro grupo que seria o grupo dos eucariotos. Dentro da disciplina de microbiologia, nós vamos ver sobre os fungos e também sobre os protozoários, tá? Mas aqui na árvore filogenética é apresentada animais, plantas, organismos ciliados, outros organismos eucarióticos. Em relação à estrutura celular, como a gente pode diferenciar os diversos grupos de micro-organismos? Nós vamos diferenciar entre procariotos e eucariotos. Nesse esquema é demonstrado apenas a estrutura básica, o que vai estar presente em todas as células procarióticas. É claro que há uma diversidade de células procarióticas e podem apresentar estruturas mais complexas. Nesse slide a gente está demonstrando apenas o modelo básico, tá? O que todas as células procariotas vão apresentar. Então, elas vão ser envoltas mais externamente por uma parede celular, uma parede rígida que vai dar forma e proteger do ambiente externo. Mais adentro, a gente observa a presença da membrana citoplasmática, que é uma estrutura, uma camada hidrofóbica, que vai proteger os compostos presentes aqui no citossol do ambiente externo, ok? Então, essa membrana ela tem uma permeabilidade seletiva e os compostos não conseguem passar livremente. Eles precisam de canais de proteínas de transporte. As células procarióticas vão apresentar um DNA na forma circular, livre no citossol. Não há nenhuma membrana que o separa das demais estruturas celulares. Esse DNA ele pode se apresentar de forma condensada ou ele pode se apresentar de forma um pouco mais frouxa, sobretudo quando está havendo uma alta expressão genética. Então, o DNA tem que ficar de mais fácil acesso para que haja, então, a transcrição do DNA em RNA. As células também vão apresentar ribossomos, estruturas responsáveis pela
tradução do RNA mensageiro em proteínas, tá? Então, todas essas etapas de duplicação de DNA, transformação de DNA em RNA e de RNA em proteína vai ocorrer aqui no citossol, ok? Já as células eucarióticas vão apresentar um modelo um pouco mais complexo. A primeira diferença é quanto ao DNA, que a gente tem agora, que a gente vai observar que o DNA vai ser uma estrutura linear. Eu ainda não aprendi a escrever muito bem com esse mouse não, tá, gente? Vocês vão perdoando aí a professora. O material genético ele vai estar protegido, envolto por uma membrana, formando então o núcleo, tá? Então a gente tem aqui a primeira grande diferença: o DNA vai se apresentar de forma linear, não vai ser circular e vai estar envolto pelo núcleo. As células eucarióticas vão apresentar organelas na sua composição, como retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, centríolos, mitocôndrias, no caso de células fotossintéticas, também cloroplasto. E há um complexo de Golgi, diversos organelas que seriam estruturas envoltas em membranas com funções metabólicas e estruturais dentro da célula. A grande semelhança é que, assim como os procariotos, os eucariotos também vão apresentar ribossomos que vão realizar a tradução do RNA mensageiro em proteína. Ok? Já a estrutura dos vírus já vai ser uma estrutura bem mais simples. Os vírus podem ser classificados como vírus não envelopados e vírus envelopados. No caso dos não envelopados, está presente aqui o material genético, que pode ser RNA, pode ser DNA, pode ser de fita simples e pode ser de fita dupla, tá? Até fita tripla a gente observa em alguns vírus. Esse material genético, o ácido nucleico vai estar envolto então pelo capsídeo, que seria aqui uma estrutura, uma membrana que vai proteger o material genético. O capsídeo vai ser composto então por várias proteínas denominadas capsômeros. Já no caso do vírus envelopado, além do material genético envolto pelo capsídeo, além disso, esses vírus vão apresentar uma bicamada lipídica denominada envelope. Tá? Então, essa bicamada lipídica confere maior proteção ao vírus e também maior virulência, porque facilita o processo de infecção na célula hospedeira. Assim como os vírus não envelopados, os vírus envelopados também podem ser de DNA, de RNA, de fita dupla, de fita simples ou até mesmo de tripla fita. Diversidade metabólica, então, de micro-organismos. Então, nós já vimos que em relação à estrutura celular, os micro-organismos podem ser procariotos e eucariotos. E enquanto à diversidade de metabolismo, como nós podemos classificar os micro-organismos? A primeira classificação se refere à fonte de energia. Nós temos dois grupos que são os quimiotróficos e os fototróficos. No caso dos quimiotróficos, são micro-organismos que utilizam compostos químicos como fonte de energia. Fototróficos vão obter energia a partir da luz. Quando se fala em fonte de carbono, nós temos três grupos principais: os autotróficos e os heterotróficos. Falando então sobre quimiotróficos, como nós falamos anteriormente, a obtenção de energia é a partir de compostos químicos. Quando esses compostos químicos forem orgânicos, nós vamos denominar esses organismos como quimio-organotróficos, como o caso aqui de um fungo orelha de pau, que está obtendo a sua energia a partir de compostos orgânicos presentes aqui no tronco da árvore, ok? Então, esses compostos orgânicos presentes no tronco da árvore vão sofrer oxidação realizada pelo fungo orelha de pau.
dando origem, então, a moléculas oxidadas, e essa energia obtida nesse processo de oxidação vai ser armazenada na forma de ATP, que será utilizado posteriormente no anabolismo, quando esse fungo for realizar divisão celulares ou outras funções metabólicas. Esse processo de conversão de composto orgânico num composto reduzido pode ser na ausência de oxigênio, no caso dos micro-organismos anaeróbicos, ou na presença de oxigênio, no caso dos micro-organismos aeróbicos. Quando o composto químico utilizado na obtenção de energia for um composto inorgânico, o micro-organismo vai ser classificado como quimiolitotrófico, tá? Como o caso aqui das bactérias nitrificantes. Elas vão utilizar um composto orgânico, utilizando a bactéria nitrificante como exemplo. Elas vão utilizar, por exemplo, o NH4 como fonte de energia e vão produzir, então, NO, aqui está errado, é 4 mais, e vão produzir, então, nitrato. Esse composto oxidado, a partir do processo de oxidação do NH4 em nitrato, há, então, a formação deste composto oxidado e a liberação de energia que vai ser armazenada em moléculas reduzidas. Falando então sobre os fototróficos, então, como foi dito, os fototróficos, a fonte de energia vai ser a luz, né? Vai ser uma fonte luminosa. Esses micro-organismos, eles só conseguem converter luz em energia porque eles apresentam pigmentação, tá? São organismos obrigatoriamente pigmentados. Eles conseguem converter, então, a energia luminosa em energia química. Esse processo vai ser realizado, por exemplo, por cianobactérias, na fotossíntese oxigênica, tá? Que utiliza o oxigênio. Já bactérias púrpuras e bactérias verdes, que estão associadas ao ciclo do enxofre, vão realizar uma fotossíntese anoxigênica. Não vai ser utilizado o oxigênio como troca de elétrons. Em relação à fonte de carbono, os micro-organismos podem ser considerados autotróficos quando eles conseguem utilizar o CO2 como fonte de carbono. Aqui, novamente, quem vai apresentar esse metabolismo? As cianobactérias, bactérias verdes ou púrpuras e bactérias sulfurosas. Esses organismos, se utiliza CO2 como fonte de carbono, vai ser denominado como autotrófico, tá? Quando a fonte de energia é química, nós temos os quimiolitotróficos, que é o caso das bactérias sulfurosas, né? A fonte de energia é a energia química e a fonte de carbono, CO2. No caso das cianobactérias, nós temos os organismos que são fototróficos, a fonte de energia é a luz e a fonte de carbono é o CO2, ok? Já quando nós estamos falando de heterotróficos, essencialmente nós estamos falando sobre os organotróficos. Eles podem utilizar vários compostos como fonte de carbono. Então, quando o fungo está degradando aqui o tronco da árvore, existe uma diversidade de carbonos, de tipos de moléculas orgânicas, como proteínas, aminoácidos, lignina, celulose. Então, nós temos diversas moléculas orgânicas, vários compostos orgânicos que vão servir como fonte de carbono, tá? Então, nesse caso aqui, o composto orgânico vai ser fonte de carbono e também fonte de energia, tá? Então, os heterotróficos, nós temos aqui o grupo dos quimio-organotróficos, que é o principal grupo metabólico que nós vamos ver durante a disciplina.
Então, nessa aula, qual que é o objetivo da aula? Que vocês saibam as diferenças básicas da estrutura celular de procarioto e de eucarioto, e que vocês saibam também as diferenças básicas entre os diversos tipos metabólicos de micro-organismos, tá? Heterotróficos, autotróficos, fototróficos, quimiotróficos, quimiorganotróficos. Então, vocês têm que saber todas as diferenças metabólicas desses micro-organismos. Essa aula é uma aula introdutória, pois, a partir daqui, nós vamos começar a ver sobre os principais grupos de micro-organismos. Na próxima aula, a gente vai ver sobre bactéria, estrutura celular de bactéria, como essa bactéria se divide, se multiplica, como é realizada a diversificação genética de bactérias e o metabolismo associado às bactérias. Depois, nós vamos ver sobre os fungos, tipos de fungos, características moleculares dos fungos, tipos de metabolismo, sendo que os fungos são essencialmente organotróficos. Então, a gente vai ver mais detalhes do metabolismo quando a gente for falar de bactéria e de fungo. Posteriormente, nós vamos falar sobre a estrutura, a biologia, a estrutura celular dos vírus, tá? Com maiores detalhes. Então, essa aula é uma aula introdutória, falando sobre diversidade, para que vocês tenham uma ideia geral de todos os organismos, da diversidade, tanto metabólica quanto biológica, de organismos que são considerados micro-organismos, e posteriormente a gente vai ver com maiores detalhes cada um desses diferentes grupos, tá? De bactérias, arquibactérias, fungos e vírus. Então, até a próxima aula. E nesse tempo de isolamento, se vocês se sentirem um pouco tristes, lembrem-se que vocês não estão sozinhos, que existem milhões de bactérias que vivem no seu corpo e para elas você é o universo, ok? Até a próxima aula.